Olá pessoal, professor Marlon Meira aqui para mais uma aula de breve introdução à educação cristã clássica na nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Central de Taguatinga. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque estamos mais uma vez reunidos em nossa classe de EBD com o propósito de buscar conhecimento sobre aquilo que o Senhor já separou para nós, para esse tempo, para esse momento. Te peço em nome de Jesus que o aprendizado, o ensino que nós tivermos aqui hoje sejam utilizados para nós glorificarmos o nome do Senhor, que é esse o nosso propósito. Em nome de Jesus, amém. Certo, então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu quero começar fazendo é uma breve revisão do que a gente tem feito até aqui, do que a gente já fez até agora. E o que nós fizemos até agora foi na aula 1 a gente fez uma introdução ao ano da EBD, ou a esse semestre, na verdade. Depois a gente fez ali uma reflexão sobre educação, né? Inclusive educação em geral, educação formal, né? Educação reconhecida pelo MEC, por exemplo, e coisas afins. Na aula passada a gente falou sobre, a aula passada foi a aula 3, a gente falou sobre três conceitos que são muito caros para a educação cristã clássica, que são os conceitos da grande conversa, das grandes ideias e dos grandes clássicos. Grande conversa na qual você entra quando você começa a ler os grandes clássicos, né, as grandes obras, os grandes livros, porque você vai conhecer ali as grandes ideias que formaram o nosso pensamento ocidental, certo? Então foi isso que a gente falou na aula passada, e hoje nós vamos entrar, afinal de contas, hoje nós vamos entrar no livro do Christopher Perry, que é o livro Introdução à Educação Cristã Clássica. Eu havia falado em algumas aulas em alguma aula anterior, que eu estava relutante sobre divulgar o PDF do livro, mas eu realmente não consigo encontrar exemplares suficientes para o livro, e o próprio autor, Christopher Perry, disponibiliza gratuitamente esse texto, obviamente em inglês, em PDF, que na verdade ele até chama às vezes de panfleto. É um panfleto de cerca de 43 páginas no original, e eu quero divulgar para vocês, à medida que as aulas forem acontecendo, eu quero divulgar para vocês em PDF as partes que a gente for trabalhando. Isso ainda na esperança de conseguir comprar o livro para vocês. Se você é da nossa igreja, você deve se lembrar, é claro, que nós temos o hábito, o costume de comprar as revistas ou os livros que a gente utiliza para as aulas da Escola Bíblica Dominical, não é? Só que nesse caso eu não tenho encontrado, né? Então a nossa tentativa de encontrar essas aulas foi feita, eu continuo tentando, na verdade, mas não consegui ainda encontrar. Minha intenção é conseguir encontrar, inclusive, até mesmo posteriormente, para aqueles que estão matriculados na nossa turma, mesmo que seja depois das aulas, enfim. Mas a minha intenção não é ficar usando um livro gratuito de PDF, né, buscando a cópia na internet. Na verdade, essa cópia eu fiz da minha edição. A minha edição é gratuita porque a minha edição é do Kindle Unlimited, que aliás é uma outra forma também que o autor permite que o livro dele seja distribuído, entre aspas, gratuitamente, né? Mas enfim, é só para não criar esse clima negativo de apropriação indébita, né, do material intelectual do autor e tal. Esse material, na verdade, ele foi escrito para o curso Introdução à Educação Cristã Clássica. É claro que não foi feito para ser divulgado gratuitamente para todo mundo, mas você está fazendo o curso aqui comigo, eu sou aluno lá da Classical U, né? Então eu acho que assim, existem várias características aí dessa liberação desse PDF que indicam que a nossa intenção é a melhor de todas e sem, obviamente, sem criar nenhum tipo de desgaste aí, né, de cansaço em relação ao fato de que é uma cópia gratuita, certo? Vou divulgar hoje, está aqui na descrição do vídeo já o link para o PDF. Como eu disse, o PDF só para a aula de hoje, mas mesmo assim eu quero colocar, quero separar um tempo para você ler esse PDF agora, tá certo? O que acontece? Normalmente eu calculo o PDF. Deixa eu só mostrar aqui rapidamente para você o PDF, só para você ter uma ideia. O PDF ficou com poucas com quatro páginas, mas eu quero mostrar para você aqui outra coisa.
o... Peraí, que eu vou te mostrar aqui rapidinho. Vamos lá, vamos ver. Peraí que vai chegar. Olha aqui. Esse daqui é o PDF da parte 1, que eu coloquei lá o link para você ler. Cadê? Aqui, ó, esse aqui é o PDF da parte 1. Então você vê que tem aí cerca de 4 páginas, né? Na verdade, a última página são só 2 linhas, uma linha e meia. Mas é isso, eu quero que você faça essa leitura agora. Eu quero que você aperte o pause no vídeo aí, tá certo? Quero que você aperte o pause no vídeo, quero que você vá lá na descrição do vídeo, clique lá no PDF para você ler esse texto aí. Eu imagino, eu calculei aqui que você vai demorar mais ou menos uns 10 minutos para ler esse texto. Pode ser de 10 a 12 minutos. Mas não tem problema, seja como for, assim que você terminar a leitura, você volta para o vídeo aqui. Eu mesmo aqui não vou parar na gravação do vídeo, mas você volta para o vídeo aqui para a gente continuar a nossa aula, tá certo? Muito bem. Ótimo, se você está aqui de novo, eu acho que você deve ter terminado de fazer a leitura lá do PDF, não é isso? Da primeira parte. E eu quero compartilhar com você aqui o esboço que eu fiz para a nossa aula de hoje, tá certo? Essa é a nossa aula 4. E aí, você vai notar, você vai se lembrar, pelo menos, que existe um subtítulo aqui chamado Confusão Moderna, Clareza Antiga. Essa primeira parte aqui do texto fala fala sobre temas que a gente já vem falando nas últimas aulas, então eu já vou colocar no nosso é, no nosso é, no nosso no nosso esboço aqui vai começar a partir desse ponto aqui que chama Confusão Moderna, Clareza Antiga, beleza? Então tá aqui confusão. Eu acabei errando. Acabei confundindo, ainda bem que eu comparei bem aqui agora. É confusão moderna, clareza antiga. Não, então vou arrumar aqui. Confusão moderna, clareza antiga. Confusão moderna. Olha que coisa, né? Confusão moderna. Vou fazer uma coisa bem melhor aqui, quer ver? Vou cobrir aqui. E botar por cima. Será que vai dar? Deu não. Então deixa assim mesmo. Confusão moderna, clareza antiga. Realmente não faz sentido que seja o contrário. A gente vai entender isso na hora que eu estiver falando aqui. Muito bem, confusão moderna, clareza antiga. Vamos lá. Olha só, uma coisa que eu sempre tenho falado, quem tem me acompanhado nas minhas aulas ultimamente, quem tem me acompanhado na rede social, quem tem conversado comigo sobre educação nos últimos anos, pelo menos nos últimos 5 anos, pelo menos mais ou menos depois de 2017, 4 anos, mais ou menos depois de 2018, tem percebido que eu tenho falado muito sobre a questão da educação moderna em relação comparada à educação cristã clássica. Aliás, eu poderia até citar para vocês aqui um exemplo, que inclusive é citado, que é colocado, é apresentado pelo próprio Christopher Perry lá no curso que eu faço com ele. Esse curso, na verdade, eu já fiz todo, mas no curso que eu fiz com ele, lá chamado Introdução à Educação Cristã Clássica, ele dá um exemplo da Coca-Cola. E eu quero colocar esse exemplo aqui para você entender aí, para você ver por que a gente chama de educação clássica, na verdade. E na aula passada eu falei aliás, na aula retrasada, a gente falou sobre o conceito de educação cristã clássica, mas ficou fora aí esse exemplo da Coca-Cola. A Coca-Cola, essa história é uma história contada de forma bastante superficial, mas a Coca-Cola fez um teste se eu não me engano foi na década de 80, não foi final de 70, 80. Eles fizeram um teste, deixa eu voltar essa tela aqui um momento, eles fizeram um teste cego com a Pepsi e com a Coca, né? Ou seja, o teste cego seria pegar um copo de Coca-Cola e um copo de Pepsi e entregar para uma pessoa, e aí a pessoa, sem saber qual era das duas marcas, né, perguntar para a pessoa qual que ela prefere, e a pessoa apontava lá, eu prefiro essa, tá? Por quê? Por isso e aquilo, né? E a Coca-Cola descobriu, para surpresa dela própria, que as pessoas preferiam Pepsi.
Um dos motivos é que ela era mais doce e tal, mais gostosa na boca, o sabor ficava mais tempo ali e tal. Enfim, e aí o que a Coca-Cola fez? A Coca-Cola tentou alterar o seu sabor para chegar o mais próximo possível da Pepsi. Aliás, a pesquisa fez a pesquisa aconteceu inclusive dentro da própria fábrica da Coca-Cola, né? Os próprios funcionários da Coca-Cola foram testados e alguns deles realmente preferiam Pepsi à Coca-Cola. Só que quando a Coca-Cola apresentou essa pesquisa e, portanto, essa mudança, ela apresentou como uma nova Coca-Cola. E algumas pessoas ficaram extremamente preocupadas com isso, chateadas, né, inclusive num grau até diria um pouco exagerado, elevado. Algumas pessoas compraram estoques da Coca antiga para guardar, outras pessoas fizeram passeatas com faixas na porta da fábrica da Coca-Cola, ou da sede da Coca-Cola e tal, e solicitando que a Coca-Cola voltasse ao seu sabor original, né, ou seja, a sua receita original. O que acontece é que quando a Coca-Cola voltou com a sua receita original, quando a Coca-Cola voltou para a sua receita original, eles chamaram aquela Coca-Cola que estava voltando para o mercado de Coca-Cola Classic. E a ideia do Classic lá era de retornar àquilo que já era, né? E é exatamente esse movimento que vem acontecendo na educação cristã clássica, eu diria que mais ou menos há cerca de 40 anos atrás, de 40 anos para cá, pelo menos 40 anos para cá, vem acontecendo, mais especificamente nos Estados Unidos, é claro, e tem começado agora no Brasil, esse retorno à educação que era a educação do período da idade da antiguidade e da Idade Média. Obviamente que essa educação naquela época não se chamava de educação clássica, não precisava chamar educação clássica porque era a única educação que tinha. Como a gente tem falado nesse curso, essa educação era muito mais voltada, muito mais focada, muito mais interessada nas ferramentas ou nos métodos, né, no método, na verdade, do que no conteúdo em si. E sempre lembrando que não existe como você aprender sem conteúdo, você aprende alguma coisa. O que? O que é o conteúdo, né? Mas a questão é que, através do. Eu vou até colocar aqui uns períodos aqui para você, porque assim, a educação cristã clássica. Aliás, a gente vai falar sobre isso um pouco melhor na próxima aula, quando a gente falar sobre a história. Mas. Vou colocar em formato de linha do tempo, então. Você teria, assim, uma situação em que você teria uma tradição de educação, uma tradição na educação, um costume, vamos dizer assim, na educação, até mais ou menos, vamos arredondar aqui, para ficar mais fácil a gente pensar, até mais ou menos 1500, certo? A partir de, na verdade, eu até poderia colocar 1400. A partir de 1400, você tem um fenômeno filosófico, não quero entrar no mérito aqui, mas um fenômeno filosófico que começa a alterar a educação daqui para frente, certo? Começa a alterar tudo no pensamento, né, no pensamento ocidental, que é o nominalismo, que começa que tira o sentido das coisas, da própria coisa em si, e passa o sentido para o nome. É como se o nome das coisas não representasse mais um conceito universal. Os universais deixam de ser fundamentais para a compreensão da realidade e o que passa a ser compreensível é o nome da coisa, né? Eu não vou entrar, como eu disse, não vou entrar nesse mérito porque vai ser uma aula de filosofia que eu não quero entrar. Mas o que eu quero dizer é que a partir de cerca de 1400 a própria educação sofre com isso, né? Só que esse sofrimento é lento e quando a gente chega ali mais ou menos em mil vou colocar aqui uma data que eu acho simbólica, se bem que não tem um evento simbólico, mas vou colocar aqui 1850. De 1850 em diante, a gente tem o desaparecimento da perspectiva da educação como sendo com foco na ferramenta, nas ferramentas de aprendizado, certo? E aí passa a se focar muito mais no objeto, na coisa em si, né? Então você sempre houve uma proporção, como eu sempre repito, não existe educação sem conteúdo, né? Mas sempre houve uma proporção, não sei se eu poderia dizer que a proporção é, sei lá, 60-40, né? 60% interessada nas ferramentas e 40% no método. Desculpa, 60% interessado nas ferramentas e 40% no conteúdo.
O que acontece é que hoje em dia não se importa exatamente com o conteúdo mais, e se importa com o método, perdão, com o conteúdo. Não se importa mais com as ferramentas, mas se importa com o conteúdo, né? É o famoso o que vai ser estudado, né? Então, o que acontece é que durante todo o período, eu vou colocar aqui, a primeira data que eu vou colocar aqui vai ser, vou colocar nos gregos aqui, tá? Que obviamente tinham um modelo de educação característico deles, eu vou colocar aqui 300 AC, né? Antes de Cristo. E aí você vai ter de 100, vou arredondar aqui para 100, tudo arredondando para ficar mais fácil. De 100 depois de Cristo, agora aqui já é depois de Cristo, todas as datas. De 100 depois de Cristo em diante, você começa a ter o aspecto, você começa a ter a cosmovisão cristã envolvida na educação. Né? Então, daqui desse período aqui, de cerca de 100 até esse período aqui de 1400, você tem uma educação seguramente focada nos conceitos que a gente tem mencionado aqui. Seguramente focada em quê? No trivium, no quadrivium, ou seja, nas 7 artes liberais, né, no quadrivium, certo? Nas escrituras, e com o objetivo de formar homens de caráter bíblico, né, de caráter cristão, certo? Isso é o que você tem até cerca de 1400. De 1400 em diante começa a debandar, vamos dizer assim, só que muito lentamente, a partir de 1850 e, para arredondar bem assim, correndo o risco de errar, mas de 1900 em diante você não tem mais educação cristã, educação com base, por exemplo, no Trivium, no Quadrivium. Você já tem, a partir de 1850, você já tem pensadores como John Dewey, por exemplo, apresentando modelos de educação que a gente já pode chamar de educação moderna, certo? Então, quando a gente fala o mundo moderno é confuso por natureza, na verdade eu teria que dar uma breve contextualização histórica, que é exatamente a partir de 1400, é por isso que esse ano não é um ano à toa, assim, não é um ano arbitrário. Mas a partir de 1400 você tem alguns fenômenos muito importantes na história do mundo. Por exemplo, o renascentismo, o renascimento, que é aquela ideia. Na verdade, eu gosto de. Quando eu dou uma explicação muitíssimo rápida sobre o renascimento ou renascentismo, na verdade é a mesma coisa com nomes diferentes. Quando eu falo muito, muito brevemente sobre o renascimento, eu sempre gosto de falar que é o momento em que a pessoa. É o momento em que as pessoas descobrem o eu, o individual. E eu gosto de citar um exemplo, claro que é uma brincadeira, com né, um exemplo bastante superficial, mas eu fico imaginando, por exemplo, uma pessoa que faz uma escultura no ano de 1200, e aí alguém vai elogiar a escultura, e essa pessoa diz: Ó, essa escultura foi feita por causa do Espírito Santo de Deus. Eu não poderia ter feito isso sem a orientação do Espírito, né? E ela é uma obra para a glória de Deus, né? Então não fui eu que fiz, eu fui só um instrumento que Deus utilizou na verdade, a escultura, a arte por trás né, a arte nessa escultura é uma representação do divino de alguma forma. E eu fui só usado por Deus para colocar isso aqui, por exemplo, para talhar isso aqui na madeira, certo? No caso de uma escultura. A partir de 1450, vamos arredondar aqui talvez para 1500, uma pessoa termina de fazer uma escultura, uma outra vem e fala: Uau, que escultura maravilhosa, hein? Parabéns. Aí ele fala assim: Ah, sim, muito obrigado. Fui eu que fiz, eu que tenho a técnica. Aí, ó, tá vendo quantas vezes ele repete a palavra eu? Eu que fiz, eu tenho a técnica, eu desenvolvi a técnica, eu errei várias vezes. Eu. Então aqui é o momento onde entra o eu. Daqui para frente, você muda a concepção de pensamento no Ocidente, resultado, entre outras coisas, do nominalismo, resultado, entre outras coisas, do Renascimento, e acaba que você tem uma perda, a educação se perde aqui nesse momento. A partir de 1850, como eu disse, já não tem mais educação como havia nesse período aqui de cerca de 1300, de 1300 a 1400 anos, que é o período que agora sim a gente precisa chamar de educação cristã clássica. Então, nesse momento aqui, quando a gente está estudando educação cristã clássica no século XXI, educação cristã clássica será a educação que era dada
por tutores cristãos nesse período aqui de 100 a 1400, certo? Então é mais ou menos isso. O mundo moderno é confuso por natureza, e na verdade por projeto, eu coloquei aqui, e projeto. Existe um projeto, obviamente, de confusão, né? Também não é o caso entrar no mérito aqui, mas existem. Eu, por exemplo, estou convencido, no que eu tenho estudado nos últimos tempos, eu estou convencido de que situações como, por exemplo, o nosso modelo de educação no Brasil são, sem dúvida nenhuma, um projeto diabólico, criado no inferno, que é colocado na mente de pessoas, obviamente, orientadas pelo inimigo, para destruir uma educação que era visivelmente bíblica, visivelmente cristã, visivelmente eclesiástica, monástica, né? Não tem dúvida nenhuma de que a educação dada na Idade Média, a maior parte da educação na Idade Média era uma educação cristã, uma educação bíblica, né? E é óbvio que se a gente sabe disso, o diabo também sabe. E se o diabo sabe que isso funciona para formar pessoas, né, com clareza mental e devolver às pessoas a imagem e semelhança de Deus, então obviamente que o diabo não ficará feliz com um projeto como esse, certo? Nesse sentido, como educar os nossos filhos e nós mesmos em meio a tanta confusão? Na verdade, a gente precisa relembrar o que é educação. E aí eu estou colocando um novo conceito aqui. Na verdade, um novo conceito não ter uma explicação diferente. Né? Educação é um grande empreendimento, é aquele grande empreendimento onde a gente passa sabedoria e conhecimento de uma geração para outra. Né? Nesse sentido, eu não posso, mais uma vez, eu não posso deixar de falar aqui dos três conceitos dos clássicos, das ideias e da conversa que é travada nessa passagem de conhecimento e de sabedoria de geração para geração. Eu sempre também me lembro do fato de que eu fiz duas faculdades de licenciatura, duas licenciaturas, sem ter sido absolutamente orientado. Orientado não. Ninguém nem sequer disse para mim que existia qualquer outra forma de educação senão essa forma moderna que existe hoje em dia, né? Aliás, o contrário disso é que foi verdadeiro, né? A gente teve, olha só que coisa diabólica, e você deve concordar comigo que não é que é deliberada, por isso que é um projeto. Talvez não seja deliberado pelo mero professor que está dando aula para mim lá na faculdade, mas o projeto com certeza tem uma mente por trás, né? E olha só que coisa interessante. O que o Paulo Freire faz na sua, entre outras coisas, qual é um dos projetos dele? É destruir a educação histórica, que infelizmente ele entendia que era, quer dizer, infelizmente não, ele entendia que era uma educação bem sucedida, mas era uma educação cristã. E era uma educação voltada para a família, de formar homens que tinham conhecimento do belo, do verdadeiro, né, da realidade. E ele procura dizer que aquilo ali era uma educação bancária. Na verdade, é uma educação baseada na autoridade, baseada na transmissão de conhecimento de geração para geração, e ele procurava demonstrar aquela educação como sendo uma educação antiga, inadequada, ultrapassada, enfim, uma educação opressora e assim por diante. Obviamente, isso é passado para as licenciaturas. Né? Então, nas minhas duas licenciaturas, eu não ouvi falar, por exemplo, dos benefícios da educação cristã clássica. E, aliás, eu também quero dizer para você que, se você tiver curiosidade de saber, eu até poderia apresentar um site aqui para te orientar. Você pode dar uma olhada, por exemplo, na ANED. A ANED é a Associação Nacional de Educação Domiciliar. É claro que eu não estou aqui comparando, eu não estou fazendo nenhuma propaganda da educação domiciliar, do homeschooling, mas a ANED tem uns dados muito interessantes já no Brasil, e a ANED apresenta alguns dados de fora do Brasil que mostram como, está demorando para carregar aqui, mas também não tem importância, porque você pode entrar no site da ANED e descobrir. São dados que mostram como que a educação baseada no Trivium, baseada nas 7 artes liberais, baseada enfim, na educação cristã clássica, na tradição clássica, é uma educação que leva, por exemplo, jovens a serem muito mais bem-sucedidos, até mesmo em exames. Exames que, olha que coisa impressionante, isso são dados reais. Eu até deveria. Quer ver? No mundo. Trabalhos acadêmicos já tem alguma coisa aqui. Aspectos jurídicos. Acho que aqui no Perguntas e Respostas deve ter alguma coisa. Mas olha que coisa incrível. Os exames, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, bons resultados acadêmicos, ó.
Estudos internacionais mostram que os estudantes de educação domiciliar apresentam resultados acadêmicos de 15 a 30% superiores aos estudantes de escolas convencionais. E olha que essas escolas convencionais, elas são baseadas na forma como o exame será feito. Então é como se fosse alguma coisa casada, né? Então eu ensino na escola aquilo que vão cobrar no exame para depois ser confirmado e consolidado na faculdade. Porque o projeto, ele é completo, né? Mas engraçado que mesmo assim, os alunos que fogem desse projeto conseguem ter de 15 a 30% né, conseguem ser de 15 a 30% superiores do que os estudantes de escolas convencionais. Então, o método clássico, assim como o Paulo Freire percebeu, o método clássico é um método bem sucedido, mas é lógico que é um método bem sucedido para um projeto oposto ao dele. Um projeto de família, um projeto cristão, bíblico, um projeto cujo objetivo, entre outros, é claro, é formar cidadãos, pessoas que sejam capazes de voltar cada vez mais à imagem e semelhança de Deus, a imago Dei, não sei se é Dei ou Deus, certo? Mas enfim, então a educação é aquele grande empreendimento onde a gente passa sabedoria e conhecimento de uma geração a outra. E essa educação, aí tem uns aspectos da educação que envolve descoberta, mas envolve também instrução, ou seja, envolve a orientação, por exemplo, de um tutor. Né? A palavra tutor tem todo um significado diferente, porque um professor talvez, antigamente eu ouvia essa frase e achava ela um pouco estranha, mas hoje nem tanto. Um professor, na verdade, é um facilitador, mas o tutor não. O tutor, a diferença, inclusive, entre a educação cristã clássica e uma educação moderna é que o professor não precisa ter um caráter. Eu acho tão interessante isso, que só agora há pouco tempo é que eu fui perceber, pouco tempo, 3 anos atrás, de 3 para cá. Você deixa o seu filho na escola, e você deixa os seus filhos na escola, e você entrega os seus filhos na mão de um professor de matemática, por exemplo, e a sua preocupação é se ele vai aprender matemática, se o professor tem uma boa didática para ensinar para o seu filho. Se o seu filho não estiver aprendendo bem, um dos culpados para você vai ser o professor, ou o método, né? A forma como ele está utilizando a sala de aula, certo? Mas na verdade você não tem nenhuma preocupação com o caráter do professor que está ensinando matemática para o seu filho, com a moral, né, com a cosmovisão dele, com a filosofia de vida, com os costumes, com as práticas. Até porque você deve se lembrar que a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o coração do seu professor estiver cheio do Evangelho, estiver cheio da experiência dele com Deus, ele vai falar isso em sala de aula eventualmente. E se for o contrário também, né? Então, envolve instrução, e essa instrução é dada por professores ou tutores que, essencialmente, que preferencialmente deveriam ser orientados pelo Espírito Santo. É uma transmissão cultural, e a palavra cultura aqui tem uma dificuldade muito grande de conceituação, mas eu gosto de uma palavra que eu gosto de associar a cultura, é costume e tradição, portanto, né? Então é uma transmissão de tradição. E os educadores clássicos procuram o quê? Pistas, né? Em meio a uma época tão confusa, num período tão confuso, a gente procura pistas, né? Mas a gente procura pistas numa época anterior. É por isso, inclusive, que a educação é uma revolução. Eu vou entrar daqui a pouco no mérito aqui da revolução, mas não no sentido, lógico, que não é no sentido marxista, socialista, Paulo Freireano, né? De jeito nenhum, né? Porque a gente procura no método de educação clássica que foi testado e aprovado. Como eu disse agora há pouco, se você colocar pelo menos os 1.300 anos garantidos ali de educação cristã clássica, de pelo menos 100 até 1.400, você tem um modelo de educação, obviamente que vai melhorando, né, e vai... não tem muita inovação, porque o método que funciona é aquele ditado, né, o time que está ganhando não se mexe, né? Mas a gente tem um método que obviamente vai tendo a sua evolução, mas é um método que é testado e aprovado. É testado para a formação de pessoas com caráter que vem de uma formação bíblica, de uma formação cristã. Eu sempre gosto da palavra eclesiástica também, porque tem um ambiente eclesiástico envolvido, né, uma igreja envolvida. Né? E por isso a gente precisa de uma revolução, só que no verdadeiro sentido desse termo. Né? Porque a palavra revolução, ó, ela vem, quer ver, ó, ela vem do latim revolver, ou seja, retornar. E o Chesterton, ele diz, o GK, o G.K. Chesterton, ele diz que toda revolução é uma espécie de restauração. Então talvez fica mais fácil entender pela frase do C.S. Lewis, né? C.S. Lewis, ele diz o seguinte, que quando nós estamos perdidos, a melhor forma de você retornar para o seu caminho é você voltar para casa, né? E ele inclusive diz mais, ele diz, inclusive o livro que ele diz isso é esse livro aqui. Quer dizer, o livro que ele diz isso não.
o livro que eu tenho aqui, que fala sobre isso, né? Ele fala aqui que é um texto, inclusive, que eu até poderia sugerir que vocês lessem. É um texto que ele fala sobre as primeiras coisas. Esse texto dele tem, esse livro tem muitos textos curtos, então acaba que o índice é bem longo. Mas aqui, quer ver? O nome do livro Deus no Banco dos Réus. Aqui, ó. Coisas primeiras e secundárias. É... Claro que não vai dar para a gente ler esse texto aqui todo agora. Mas não seria ruim de jeito nenhum. Mas enfim, aqui nesse texto ele diz, por exemplo, o seguinte, que a ideia de progresso, pelo menos eu podia achar essa parte aqui. Quando a gente fala de progressismo, a gente tende a pensar na esquerda, né? No socialismo e tal, os progressistas, aquela coisa toda. Só que ele diz uma coisa muito importante, muito interessante. Ele diz o seguinte, que a ideia de progresso é a ideia de ir para frente. E ele admite que todo mundo está indo para frente, né? A gente não está voltando para o passado. Só que ele diz o seguinte, que a pessoa mais inteligente é aquela que sabe onde quer chegar e sabe o caminho que deve traçar. E que se no meio do caminho ele se perder, o mapa ficou em casa. Então ele tem que voltar para casa, ou seja, tem que voltar para a origem, para olhar para a origem, vamos dizer, para a Bíblia, posso pegar aqui para simbolizar, né? Então eu volto para as escrituras e eu digo assim, para onde que eu estou indo? Então se eu estou indo para o lugar X e me perdi no caminho, o lugar que eu tenho que... Eu só vou conseguir chegar até o X se eu voltar para casa e pegar de volta o mapa ou o caminho, para que eu volte para o caminho de maneira correta e chegue até onde eu quero chegar, que é o progresso, é o futuro. Todo mundo está indo para o futuro, né? Então ele diz que quando nós perdemos a direção, a melhor forma de retomar o caminho correto é voltando para casa. Hoje em dia, nós temos um problema muito grave. Vou até fechar aqui, porque já deu aqui. Recapturar e reintroduzir algo que um dia guiou e inspirou as pessoas é a sugestão do Chesterton aqui em relação à revolução, né? Mas enfim, a gente já pode encerrar. Eu já posso dizer o seguinte: a gente vive num tempo hoje, eu digo isso de todo o meu coração, assim, com bastante preocupação. A gente vive num tempo de tamanha confusão, mas a confusão é tão grande que talvez seja difícil para você mesmo entender o que eu estou dizendo. E não a culpa não é sua. A culpa é que assim, o projeto que foi feito para colocar a gente em confusão foi um projeto muito bem feito, muito bem feito. A gente só não vai aplaudir esse projeto porque é o projeto do inimigo, né? Mas é um projeto muito bem feito. Um projeto tão bem feito, inclusive, que nós hoje, por exemplo, eu tenho alunos, por exemplo, que eles não sabem, não têm a menor ideia, não tem a menor ideia, por exemplo, de que o Stalin e o Mao Tse-tung matou 100 vezes mais pessoas do que o Hitler. Né? O Hitler é colocado normalmente na conta do Hitler 6 milhões de mortos. Só o Stalin tem 10 vezes mais mortos na mão dele. Dizem que as estimativas, eu peguei essa estimativa há pouco tempo atrás aqui com o Alexander Solzhenitsyn no arquipélago Gulag, uma estimativa de que nas mãos do Mao Tse Tung morreram 100 milhões de pessoas. Só o Holodomor, por exemplo, da Ucrânia com o Stalin foram 3 milhões de pessoas mortas de fome. E os alunos não sabem disso, mas ninguém deixa de mencionar as mortes nas mãos do Hitler. Então, assim, quando você mata uma história, você precisa de uma geração só para essa história morrer. E a geração que quis fazer desaparecer do conhecimento humano as mortes do Stalin, do Mao, enfim, das outras figuras do comunismo, são vozes, essas pessoas colocaram, encerraram a tradição de contar essa história. E hoje a gente tem que voltar, né, voltar para casa, para o começo. Então, na educação é a mesma coisa. Esse exemplo que eu dei agora da comparação entre a história do nazismo e a história do comunismo tem tudo a ver com a minha faculdade de licenciatura. 2 licenciaturas sem não ouvir falar sobre a expressão educação clássica. De jeito nenhum. Muito pelo contrário, eu ouvi professores criticando a Idade Média. Eu sou de uma geração, aliás, essa é a geração, né? Que apesar de não aceitar o título Idade das Trevas, mas ainda assim continua dizendo que a Idade Média foi a idade mais
a época mais perdida da história. Ora, a Idade Média, e assim, é difícil também para você que está ouvindo isso, de repente você já ouviu falar mal da Idade Média, mas é na Idade Média que é construído todo o arcabouço do cristianismo. É na Idade Média, por exemplo, que as doutrinas cristãs, bíblicas, na verdade, cristãs não bíblicas, serão consagradas, eu vou até usar uma palavra exagerada aqui, serão dogmatizadas, exatamente porque os cristãos da Idade Média foram aqueles que ficavam o dia inteiro pensando e lendo a Bíblia, lendo os textos, e orando, e buscando a orientação do Espírito para escrever os seus textos. Agostinho, por exemplo, Boécio, são figuras que passaram todos os dias da vida, todos os dias da sua vida, estudando e se orientando e sendo orientados pelo Espírito Santo para desenvolver as doutrinas que nós hoje usamos com tanta facilidade sem saber de onde vem. Né? Então a gente precisa voltar. Né? Num tempo de confusão, pessoas que não têm ideia do que é educação cristã clássica, pare e pergunta para você mesmo. Ou responde essa pergunta. Será que, vamos pegar aqui, uma família cristã, por exemplo, no século VII, na Europa, será que eles educavam os seus filhos com os princípios e os métodos de hoje em dia? Os mesmos que você colocou seus filhos para serem educados? Claro que não, né? Então, como que era essa educação? Era uma educação que a gente chama de educação cristã clássica, baseada no trivium, baseada no quadrivium, baseada na leitura dos clássicos, baseada na escrita. Né? A gente matou a escrita hoje em dia. Eu tenho alunos que não sabem escrever direito. E não é agora, não é esse ano. Todos os meus alunos, durante todos os anos que eu dou aula, há 25 anos, não conseguem escrever direito. Né? Por quê? Porque não são treinados na escrita. Hoje em dia ainda está pior, porque hoje em dia a gente não precisa escrever quase mais nada. Né? Eu estava lendo, por exemplo, um livro esses dias, e no trivium da leitura, a gente faz anotações e inclusive citações diretas. Né? E num determinado momento eu fui fazer uma citação e tirei uma foto com o celular. E pensei, não, peraí, eu não posso tirar uma foto, eu tenho que escrever. Aí fui pro computador, e depois, não, isso não é escrever. Aí eu peguei a caneta, peguei o papel e copiei a citação no papel, né? Então é isso. Então, para encerrar, deixa eu só voltar para essa última frase aqui. Para encerrar, a gente precisa aprender aqui com o C.S. Lewis, que diz que quando nós perdemos a direção, e eu tenho certeza que a direção da educação hoje em dia está perdida, e eu não estou falando nem de Brasil, eu estou falando do mundo, né? Estou falando do tempo que nós vivemos, estou falando do século XXI. Não estou falando de um governo ou de outro, de uma ideologia ou de outra. É claro que eu estou falando de uma ideologia, mas é uma ideologia diabólica, uma ideologia pós-moderna, uma ideologia pós-kantiana. Né? Estou falando de coisa muito mais profunda, não estou falando de uma disputa de polos ideológicos ou políticos, é claro que não. Estou falando de coisas muito mais profundas. E o C.S. Lewis diz pra gente que quando nós perdemos a direção, a melhor forma de retomar o caminho é voltando para casa. Para nós aqui, voltar para casa será voltar para a educação cristã clássica, da tradição, voltar para a educação do trivium, do quadrivium, das 7 artes liberais, que é a educação da tradição da educação cristã clássica, certo? Muito bem, então essa foi a nossa aula número 4. Na próxima aula voltamos, e na próxima aula voltamos, inclusive, na sequência do texto do Perrin. Deixa eu só te dizer aqui rapidamente qual é, só te mostrar aqui rapidamente qual será o ponto específico onde a gente volta na próxima aula. Será esse aqui, ó. Deixa eu mostrar para você, deixa eu compartilhar com você rapidamente. Será esse ponto aqui, ó. Uma breve história da educação clássica, esboço e visão geral. A gente deve ir até aqui, algumas pinceladas finais, provavelmente, tá certo? Então é isso. Vamos encerrar com uma oração e até domingo que vem. Pai, obrigado em nome de Jesus por mais essa aula que nós tivemos agora. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado. Nosso desejo, Pai, é descobrir e aprender qual é a educação que nos torna mais próximos do Senhor, qual é a educação que nos orienta segundo a sua palavra, qual é a educação que tem a imagem e semelhança do Senhor, Pai. E nós temos entendido que essa é a educação que a igreja desenvolveu durante a sua história e que, obviamente, foi perdida no momento em que o inimigo entendeu que essa educação é a educação que transforma, que promove homens e mulheres, é claro, que têm a imagem e semelhança do Senhor, Pai. Te peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe a nossa igreja, abençoe as mentes das pessoas que estão assistindo a essas aulas,
para que elas entendam a importância de se preocupar com a educação e de lutar contra essa educação moderna, Pai, que não tem nada a ver com a sua palavra, não tem nada a ver com a Bíblia. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, então até o próximo domingo. Valeu, obrigado.